tá? Para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu sou o pastor Luiz Carlos Arruda, do Ministério Vida e Fé, aqui na Cobrex, Nova Iguaçu. Tá? E te convido para estar conosco nesta manhã. Amém? Então, primeiramente, nós vamos começar a entender o que é realmente a palavra de Deus. Pois ela foi nos dada para que nós pudéssemos aprender como andar diante do nosso Deus. Amém? E diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa referência vai achar em 2 Timóteo, tá? Capítulo 3, verso 16. E a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. E hoje, muitas vezes, as pessoas, o que está faltando muito? A correção. Quase mais ninguém tem falado, pregado contra o pecado, tem tentado corrigir as pessoas. E nós estamos vendo aí uma igreja fraca, um povo que está somente acostumado a ouvir aquilo que lhe faz bem, mas na verdade não é por aí. Muitas vezes é necessário que nós possamos ouvir também palavras que nos tragam correção, pois a própria Bíblia nos diz que o sábio se torna mais sábio quando ele escuta, e o insensato será sempre insensato, esse causará discórdia. E a leitura bíblica que nós vamos estar lendo é 2 Timóteo 3, 14 ao 17, e 2 Pedro 1, capítulo 1, 19 ao 21. 2 Timóteo 3 diz assim, 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a sua meninice sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21, vai dizer: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Então, toda a profecia, ela é inspiração divina. Não falamos somente aquilo, porque muitas vezes nós ouvimos profecias que vêm do coração do homem, não do alto, mas sim por vontade humana. E nós temos que saber diferenciar o que é profecia humana e profecia inspirada por Deus, realmente inspirada por Deus. Pois muitas vezes, por não saber distinguir, as pessoas estão sendo levadas ao engano, E isso se torna muito perigoso para a Igreja de Cristo aqui na Terra. A nossa introdução diz: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Temos que ter isso. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens inspirados por Deus, inspiração divina. Não foi simplesmente
vou escrever isso aqui, né? Um teólogo, vou fazer uma nova Bíblia. Não. Foi Deus que inspirou para que esses homens escrevessem, né? E a palavra é que nos traz a libertação. A doutrina da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor é similares. São usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, que está lá em Êxodo 24:4. Né? Mas você não está aqui, né? Mas você pode depois consultar na tua Bíblia. Jeremias foi advertido, não esqueça nenhuma palavra. Jeremias 26, verso 2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2,13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, verso 1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais de escrito do texto hebraico eram inspirados. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus 5,18. Né? Então, eu estou com o meu auxiliar aqui que vai estar trazendo essa referência, essa leitura. Tá bom? Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Amém. Então, é bom você estar sempre também atento aí, um lápis, uma caneta, um papel aí, anotando essas referências, elas também estão aqui no quadro, tá? Para que você também venha, ainda que você não tenha tempo de estar numa escola bíblica dominical, não tenha tempo às vezes de estar naquele horário, mas que você possa, né, em um momento oportuno, pelo momentozinho que você tem um intervalo aí, que você possa estar consultando aqui essas referências. E assim também crescendo na graça do conhecimento também. Assim sendo, as Escrituras ainda indicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Amém. Então, a palavra, ela corrige, ela ensina. Tá? Como eu falei anteriormente, a correção é muito importante para nós crentes, né? Para nós servos do Senhor, para nós cristãos. A correção ela é muito importante, pois sem a correção as pessoas vão andar desordenadamente. As pessoas andarão conforme a sua vontade, não com a vontade que está na palavra de Deus. Essa tradução vem do termo grego, né, teoponestos, que significa literalmente soprado por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19, verso 9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. E o anjo me disse, inspiração divina. Não foi o homem que disse, mas sim o anjo enviado por Deus que disse. E também 1 Coríntios, não sei se eu botei 4, 14, 37. Amém? Que diz assim, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que os que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Amém. Então, aquilo a qual eu escrevo é mandado por Deus, é mandamento do Senhor, não é pela minha vontade, mas sim pela vontade de Deus. Da mesma forma, somos nós na igreja. Muitas vezes as pessoas têm mania de colocar aquilo que está no seu coração sem ouvir, na verdade, a voz de Deus. Né? Então, ter colocado, muitas vezes, levado as pessoas ao engano, por simplesmente sentir algo no coração e falar, poxa, eu estou com pena. Então, essa pessoa precisa ouvir essa palavra. Quando, na verdade, a palavra tem que vir do alto, para que eu possa entregar para a igreja. Pois toda pregação também, ela é inspiração, tem que ser inspiração
de Deus, pois muitas vezes, muitas pessoas têm pregado apenas o conhecimento humano, né? O conhecimento humano. Não quer dizer que isso esteja errado, mas qual o tipo de conhecimento que você vai aplicar para a igreja? Pois a igreja, ela caminhará de acordo com aquilo que está sendo ensinado. E muitas vezes, aquilo que está sendo ensinado não está de acordo com a palavra de Deus. Então isso se torna perigoso, né? Pois quando você direciona a igreja num caminho que ele vai contra a palavra, você está desvirtuando, né, o povo, e o povo está sendo levado para um caminho errado. Então isso se torna muito perigoso, pois aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, tem que estar na palavra de Deus. Eu não posso simplesmente começar a inventar as coisas. Tá bom? Espero que vocês estejam entendendo aí e compreendendo o que eu quero passar para a igreja do Senhor nesta manhã. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse o ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual com sua própria personalidade e talento escreveram inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, 21. Né? Não está aqui no quadro, mas você pode anotar aí e depois fazer essas consultas. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração total é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Está aqui não? Amém? Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outros menos inspirado, tendo todos os mesmos graus de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Romanos 15, verso 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Pois tudo que foi escrito, ainda que lá no passado, no Antigo e no Novo Testamento, pois muitas vezes as pessoas têm simplesmente falado assim, não, hoje nós vivemos pela graça. O Antigo Testamento, que é o livro da lei, ele foi abolido. Não foi abolido. Nós temos que ter muito isso em mente, porque é ali que nós buscamos o quê? Se ele fosse abolido, o próprio Jesus não falava. Vivemos pela graça, mas vamos observar o quê? A lei. Vamos observar a lei. Porque o Antigo Testamento também nos traz ensino. E nós vemos que ele é tão atual que nos mandamentos houve ali inspiração para também fazer o Código Civil brasileiro, onde nós vemos que ali tem não matarás, não roubarás, tudo isso é crime, punido pela lei. Então, nós não devemos jamais desprezar o livro da lei. Vamos viver a graça, mas observando a lei. Amém? Espero que vocês estejam nos acompanhando aí, tá? Espero que realmente nós possamos nesta manhã passar algo que vai fazer diferença na sua vida, porque temos a certeza que a palavra de Deus ela faz diferença. Ela muda a história, e ela escreve uma nova história. Tá? E quando eu estou aqui passando essas mensagens para vocês, eu também estou aprendendo cada vez mais. Louvado seja Deus. Nesse aspecto, nós explicamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é inspirada, palavra de Deus, plena, sem erros e sem falhas. Amém? O Espírito Santo garantiu liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidade quanto ao gênero, literário, gramático, vocabulário e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes divinos. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada um
né, nas palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Espero que vocês estejam ouvindo aí, né, essa locução ao fundo, né, que são as referências. Caso, né, você não esteja tão bom, dá um toquezinho aí para a gente melhorar aqui, né, o som, tá bom? Eu tenho que chegar um pouquinho pela tela para poder ver se realmente está saindo conforme, né? Louvado seja Deus. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinados às mesmas paixões e falhas. Foram seres humanos igual a nós. Não foram santos. Foram pessoas sujeitas a tudo que nós estamos sujeitos nesse mundo aqui. A falhas, erros, acertos. Mas, porém, foram homens escolhidos, né? Como Deus tem escolhido os homens no dia de hoje, como escolheu nesta manhã para estar aqui diante, né, desta câmera, passando para vocês a palavra dele. Pessoas que se colocam, na verdade, na posição de servos do Senhor. Pois muitas vezes nós somos chamados para determinadas situações, determinadas causas de Deus e nos abstemos, nos recuamos. Porém, o Senhor ele sabe como tratar a cada um de nós. E o Senhor sabe aquele que tem verdadeiramente o chamado, aquele que não recua, aquele que está sempre à frente. Eu podia muito bem nesta manhã estar na minha casa, me sentado, ou ainda dormindo ainda. Porém, o Senhor, ele quis assim, que nesta manhã eu estivesse aqui diante de vocês, diante dessa câmera, falando com vocês, trazendo a palavra dele, para poder instruir o povo dele. Porque nós sabemos que precisamos realmente, né, nos voltarmos para as coisas de Deus. Porque, amados, os tempos têm sido difíceis, mas se tornarão mais difíceis ainda se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus. Pois é Ele que nos dá sustento, é Ele que nos mantém de pé. Amém? Vamos continuar aqui. Moisés, por exemplo, mesmo sendo autor do Pentateuco, de entrar na terra prometida, por quanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômio 32, versos 51 e 52. Tá? Anota aí. Então, nós vemos aqui, mesmo nós sabemos que Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que se chama Pentateuco. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e a veracidade, estão condicionados às limitações de seus autores humanos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem, cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, né, 1º e 2 Samuel, que são livros de narração, poesias, que são livros de salmos, provérbios, livro, né, de provérbios. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, Juízes 14, 14, de alegorias, vem lá em Gálatas 4, 22, 24, e de híperboles, né, que está lá em João 21, 25, e de metáforas similares, que está em Zacarias 2, verso 8, de vocabulário simples ou buscado, dependendo do grau de instrução do autor, 2 Pedro 3, 15 e 16. O emprego das escrituras literárias evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus, que está lá em Provérbios 2, 6. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus usou pessoas, né, de determinados graus de instrução. Muitos eram bem instruídos nas palavras, outros não. Então, eles colocaram aquilo que eles entendiam e aquilo que eles podiam passar, de acordo com o grau de instrução. Como hoje, nós vemos que Deus tem usado pessoas de doutores ou pessoas simples que muitas vezes
nem mesmo não tem uma boa leitura, mas Deus o usa, porque Deus usa aquele que se deixa ser usado, não aquele que quer ser usado, né? Eu quero ser usado, vou buscar ser usado. Não, você primeiramente tem que se colocar à disposição para que Deus realmente venha te usar, não como se tornar uma estrela do Evangelho, porque muitas vezes pessoas querem notoriedade, né? Não querem ser servos, mas querem se servir de Deus para se tornar popular. Não adianta, não é por aí, né? As pessoas, temos vendo muitas vezes que pessoas se tornaram populares, né? Mas não agradando a Deus. Eu vou falar que eu uso sempre esse termo, resultado sem aprovação de Deus. E tem resultados com a aprovação de Deus. Então, que você possa estar nesse pensamento. Vou buscar resultado, mas que tenha aprovação de Deus. Eu não vou buscar resultado que não tem aprovação de Deus. E nós vemos muito isso. Muitas igrejas, elas têm resultados, porém não têm aprovação de Deus. O que quer dizer isso? Muitas igrejas estão muito cheias, com muitas pessoas, bancos vazios, pessoas ficando de pé nos seus cultos, porém não tem aprovação de Deus. Por quê? Porque, na verdade, inseriram o mundo dentro dessas igrejas. Então não há transformação, há apenas uma conexão. A igreja se conectou com o mundo e trouxe as práticas mundanas da igreja. Então você não tem transformação de pessoas, mas sim uma acomodação de pessoas nesses lugares. Que o mundo ficou dentro da igreja. Então se tornaram uma coisa só. Deu para entender aí? Tá bom? Então temos que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes você tem uma igreja com poucas pessoas, porém aquela igreja, ela tem a aprovação de Deus. Porque para Deus, igreja pequena, igreja grande, é a igreja que vive na sua presença. Uma igreja pode ter pouca gente, mas diante de Deus, ela ser uma grande igreja. E muita igreja pode ter muita gente, mas diante de Deus ela é uma igreja pequena, porque não prega a sua palavra. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram fraseologia comum e popular para citar um dos casos ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas, e a meia tribo de Manassés. Josué fez alusão ao nascer do sol, que está lá em Josué, capítulo 1, verso 15. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou, né? Josué 10, 13. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Apenas busca alcançar a compreensão de todos. Você vai ver lá a referência, 1 Coríntios 14, do 9 ao 11. O Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, Juízes 3, 4. Né? Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Está lá em Zacarias 7, 12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Lucas 24, 44. Essas declarações atestam o Espírito Santo como fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração: a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, que está lá em João 14, 26, b. Os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento, que está lá em Atos 2, 4. Nesse aspecto, Paulo declara aqui, escreve sobre a apresentação do Espírito e de suas epístolas, são palavras de Deus. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nessa direção, vários outros autores apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. João 16, 3. A obra da regeneração e a iluminação.
A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 15, 26. Está aqui. Deste modo, o Espírito Santo atua no processo de salvação e produz a fé regeneradora. Efésios 2, 8. Que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. 1 Pedro 1, 23. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Mateus 13, 15. Essa ação em conduzir o pecador a compreender a verdade bíblica chama-se iluminação. Efésios 1, 8. Porém, ressalta que se o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado, não se trata de nenhuma nova revelação. Então, o que nós entendemos aqui? Que a palavra de Deus, ela ilumina, clareia o entendimento humano para que haja o quê? Salvação. Então, nós temos por obrigação, como pregadores da palavra, como conferencistas da palavra, aonde quer que nós estejamos falando da palavra de Deus, nós vamos sempre falar sobre arrependimento, sobre cura, sobre salvação. Porque é isso que vai inspirar as pessoas a querer conhecer mais esse Deus. Porque a salvação, ela nunca pode deixar de ser pregada. Ela nunca pode ser deixada de lado. Porque o objetivo daquele que leva a palavra é pregar sempre a salvação. Não importa o ambiente que você esteja com a oportunidade de falar a palavra de Deus. Mas a oportunidade lhe é dada, seja para estar numa conferência, seja para estar pregando em algum lugar, seja para estar no meio de um grupo. Nós temos sempre que falar sobre salvação. Porque é isso, a nossa função é essa. Porque Jesus mesmo nos instruiu. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Amém? A conclusão, para nós fecharmos esta lição de hoje, deste domingo, diz aqui, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ela foi inspirada verbalmente, e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Amém? Então, só para passar algumas coisas que muitas vezes as pessoas não entendem, algumas palavras, a qual eu falei aqui, há algumas palavras que elas, alegoria, hipérbole, simile, sinal de hábito. Alegoria. O que é alegoria? Modo de expressão que procura representar pensamentos e ideias sob forma de figura. Amém? Então, isso é alegoria. Eu quero falar algo, mas eu não vou falar através de palavras, mas sim vou demonstrar através de uma figura, através de um gestual. Isso é alegoria. Nós vemos muito isso no mundo, no carnaval. São onde passam aqueles carros alegóricos que contam uma história. Olha só, então muitas vezes nós temos que buscar lá para poder trazer para cá para vocês saberem o que é, fazer diferença. Hipérbole, figura de linguagem que consiste no exagero de uma expressão ou ideia. Exemplos: morrer de rir. Isso é hipérbole. Ninguém morre de rir, mas aqui eles morrer de rir em excesso. Ou chorar rios de lágrimas. Isso é hipérbole. São interpretações de linguagem. Simile, figura de linguagem que denota o que é semelhante. Análogo, exemplo: ser desprudente como serpente. Isso são, são similares. Sinais de hábito, sinal gráfico que junto à letra altera sua fonologia. Exemplo: acento, agudo, cedilha e etc. E tio. Pois muitas vezes nós vemos um simples acento, ele muda a palavra.
Tá ok? Então eu espero que esta palavra dessa manhã seja inspiradora para vocês, como foi inspiradora para mim, como o Senhor me colocou no meu coração. E já te convido para a próxima semana estarmos juntos mais uma vez, a partir das 8h30 da manhã. Tenha um excelente domingo, que Deus te abençoe rique e abundantemente, que o Senhor abençoe o alimento sobre sua mesa, né, em família, e que possamos, mais uma vez, você na sua igreja, eu na minha igreja, né, que é de Cristo, mas estamos chamando de minha, porque fazemos parte desse corpo, que nós possamos à noite estarmos, né, você aí e eu aqui, adorando esse Deus maravilhoso e rendendo sempre graças e glórias a Ele. Que nós possamos prestar um grande culto a esse Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Receba o meu abraço, né, e até a próxima aula, no próximo domingo. Fique na paz de Deus. Amém.